escritor e chargista Cláudio Seto é considerado um mestre revolucionário dos quadrinhos brasileiros. Falecido ano passado, ele deixou uma obra rica, ilustrada principalmente por samurais e ninjas. Algumas das histórias que produziu em vida estão reunidas no livro Flores Manchadas de Sangue, que vai ser lançado nesta quinta-feira aqui em Curitiba. Para falar mais sobre a obra e a vida de Seto, eu recebo aqui no estúdio do Enfoque o filho do autor, Nuriato Seto. Olá, Nuriato, obrigada por sua presença aqui. Eu agradeço. Sua presença ilustre para falar do seu ilustre pai. Eu que agradeço. Infelizmente faleceu o ano passado. E ele esteve aqui o ano passado. A Mariana o entrevistou. É verdade. Foi um prazer pra gente. Bom, gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse livro. Ele foi editado e publicado numa revista há 40 anos atrás. É isso mesmo? Na realidade, são 5 histórias que foram selecionadas pelo meu pai em minha vida, né? Que foram publicadas na revista Samurai, né? Como se disse, na década de 60, né? Mais precisamente no final da década de 60, e que foram as histórias que são principais, né? Para colocar nessa seleção ainda. E quem que escolheu essas histórias? Foi o próprio Seto, meu pai mesmo, que escolheu. Né? E você sabe o porquê ele escolheu essas histórias? São 5, Flores Manchadas de Sangue, que dá nome ao livro, O Monge Maldito, Idealismo Frustrado, O Sósia e a Flor Maldita. Você sabe o porquê dessa escolha dele? São as histórias que mais se representam naquela época, né? E são histórias que tinham como tema Código de Samurai, alguns que são tabu também, como que era um tabu para a época, né? O sexualismo, a repressão militar, né? Que estava bem na época da ditadura, né? Seu pai foi até perseguido há algum tempo por essas histórias revolucionárias, por falar de temas que eram proibidos na época? Como é que foi? Eu contava essa história que as pessoas da ditadura, da repressão vinha em cima, né, das editoras, né? Das revistas, dos livros, e com a Edrel e com a Grafipar não foi diferente, né? Então, a Grafipar, na década de 80, tinha um personagem chamado Maria Erótica na revista, né? Que sempre conta essa história que a repressão foi na editora para fechar, para prender o autor, que no caso era ele, né? E não encontrou. Aí diz a lenda, né? Ele conta que não encontraram ninguém e prenderam os originais da revista e colocaram numa cela, né? Ele contava isso dando gargalhada. Bom, e você tem algum personagem que você gostava quando era criança? Com certeza você lia todos os gibis que seu pai produzia. Tem algum personagem específico que você gostava, que você podia citar pra gente? O personagem que marcou bastante minha infância foi o Super Pique, né? Que era uma espécie de Pinóquio com superpoderes, né? Um personagem que criou, né? Só que ele podia voar, tinha, né, visão de raio-x, né? Uma adaptação da história do Pinóquio com o Superman. Bom, tem um personagem que seu pai criou, que é o Samurai. Foi um marco na carreira dele, né? Foi em 68 e isso foi uma referência, esse personagem foi referência no surgimento do mangá aqui no Brasil. Queria que você me contasse um pouquinho sobre esse personagem, como é que foi essa época, quando ele acrescentou o mangá aqui no Brasil. Na verdade, as histórias ele desenhou quando foi em 68, 67, ele tinha 23, 24 anos, né? Então, ele desenhava, pela experiência que ele tinha, né, essa história de samurai, mas de repente nem ele sabia que isso se tornaria um marco para a história da história em quadrinhos do Brasil, né? Que seriam considerados um dia as primeiras histórias de mangá, estilo mangá no Brasil, né? Então, por causa da experiência que ele teve na época no Japão, né? Ele trouxe aquilo lá e desenhou no Brasil sem saber assim, sem ter intenção de ser, né, pioneiro, ser considerado mestre do mangá, né? E o que ele achava? Ele comentava sobre esse mestre revolucionário? O que ele achava disso? Ele era bastante humilde. Na verdade, eu sou bastante humilde, não dava muito valor para... Eu não ficava se achando, não era uma pessoa bem humilde mesmo, né? Ele ganhou vários outros prêmios, inclusive fora do país, na Itália, inclusive com pinturas também. Isso. Ele era artista plástico também, não é? Artista plástico, além de desenhista, artista plástico e várias outras coisas também, ensaísta, escritor, pesquisador, né? E como é que é ser esse exemplo em casa? Uma pessoa tão importante que contribuiu tanto para o Brasil nessa área artística.
É bastante interessante, né? Porque ele sempre deu total liberdade para os filhos, né? Sempre primou pela educação dos filhos, tanto que o faleceu, mas deixou os 3 filhos formados, né? Eu sou advogado, a Sayuri, que é do meio, está se formando em contabilidade agora, e a Mayumi está se formando em psicologia, né? E nenhum quis seguir a carreira do pai. Nenhum seguiu. A Mayumi que leva mais, tem mais dom artístico, né? Não chegou a olhar o lado profissional isso. Uhum. Mas você está com um trabalho agora de incentivo a novos talentos. Começou com seu pai e agora você está desenvolvendo também, é isso? Na realidade, o pai, além de ser artista plástico e isso, ele sempre procurava incentivar, né? Não tinha esse negócio de, sou melhor, só eu posso ter espaço, né? Então, além dele fazer arte, ele gostava de incentivar as pessoas a se iniciarem também na carreira, né? Então, ele promovia exposições, concursos para, né? Ou divulgava no jornal, petia, né? Para as pessoas também tomarem gosto pela coisa, né? E seguirem na arte. E a gente está com a ideia de fazer um evento em novembro, né? Seria uma espécie de tributo ao Cláudio Seto, onde além das homenagens que a gente ia prestar, né, para ele, a gente promoveria também alguns eventos, algumas atividades para promover esses talentos, jovens talentos na área cultural, né? Assim, na área de pintura, de desenho, na área de bonsai, haikai, né? Uhum. Bom, ele recebeu uma homenagem também na última edição do jornal Planeta Zen, que é organizado pela comunidade nipônica. O jornal inteiro falando sobre ele, sobre a história de vida, aonde seu pai nasceu. Gostaria que você me falasse um pouquinho. Ele nasceu em São Paulo, quando que veio a Curitiba, como é que foi a história de vida de vocês? Ele nasceu no interior de São Paulo, né? Foi para o Japão dos 9 aos 17 anos, retornou para o interior de São Paulo. Lá no Japão ele estudou artes marciais? Isso, teve aulas com o Osamu Tezuka, né, que são. Então lá ele aprendeu bastante coisa, né, e retornou adolescente, com 17 anos, no interior de São Paulo. E daí, né, seguiu a vida ali até se casar em 1965. Foi quando então ele mudou para Curitiba, né. Uhum. E quando que ele começou a história dos mangás, as histórias em quadrinhos? Você sabe como que surgiu essa veia artística no seu pai? Na verdade ele me contava essa história que o meu bisavô chamava Noriaço também, até por isso meu nome é Noriaço, né. O bisavô que meu pai gostava bastante, né, que meu pai gostava. Ele era um budista fervoroso, assim, né, que via orando, ficava de mais de 1 hora rezando, né, orando, ou passava dias também. Aí certa vez o meu pai estava brincando com os irmãos mais velhos dele, o Yoshimitsu e o Kuyomi, né, brincando de bola no quarto. Aí tinha aqueles espelhos antigos, né, tinha aqueles armários com espelho grande, né, eles chutaram a bola no espelho e o espelho quebrou, né. Era noite já, eles foram dormir com medo, né. Aí quando eles acordaram, acharam que o Moriaço ia dar uma bronca neles, né. Só que ele pegou os 13 e eles ajoelharem na frente do espelho, ele já tinha limpado os cacos, né. Ele começou a desenhar na parte que sobrou do espelho, né, um salgueiro, uma árvore, né. E essa árvore formava um monte de fuji, né, também. Então e aí descia e escrevia os ideogramas, né, que dizia assim, espelho quebrado, vaidade em cacos, surge um monte de fuji. Então eles acharam que levou um sermão, mas eles levaram uma lição imoral, na verdade, né. E foi isso que incentivou meu pai a tomar gosto pelos quadrinhos, né, porque a união da imagem, né, com o texto. Que interessante. Qual que é a contribuição que você acha que seu pai deixou para os quadrinistas brasileiros, para os que estão surgindo, para os jovens? Ele fez essa ideia de provar que é possível fazer quadrinhos no Brasil, né? Uhum. E de qualidade, porque a maioria que você vê nas bancas é coisa importada, né? Meu pai sempre estava com produção nacional, né? Incentivava bastante o pessoal daqui. E para você, qual foi a maior lição que o Cláudio Seto deixou para você, filho? Com certeza foi ter humildade, né? E respeitar as pessoas. Legal. Isso ele sempre cobrava da gente, né? Ótimo. Bom, vamos mostrar a capa, então, do livro Flores Manchadas de Sangue, que vai ser lançado nesta quinta-feira. O livro Flores Manchadas de Sangue, de Cláudio Seto, vai ser lançado nesta quinta-feira, então, às 8 horas da noite, na Praça do Japão. Obrigada por sua presença aqui. Eu agradeço. Foi muito bom conversar com você sobre a história de vida do seu pai. Muito interessante.
O Enfoque fica por aqui e nós voltamos amanhã. Tchau, tchau.